afternoon. Boa tarde. We shall continue from where we stopped. Nós vamos continuar bem aonde nós paramos. And before we continue, E antes de continuar, I want someone, for those who are here, to give us a summary of what we did. eu queria pedir para alguém dos que estão aqui dar uma recapitulação, uma revisão do que nós temos feito até agora. If anyone was in the class. Matthias, were you in the class? Were you in the class? Can you give us a summary of what we did? Well, it's been a few days, but I will try. A vida de quem? We studied the line of Donald Trump's life in relation to our line. Also in regard to the prophetic waymarks which we know. How he has been getting involved into politics gradually since 1989. We saw that he has been related to both political parties, to Republicans and Democrats. And he had wanted to run for as a candidate for presidency or for president more than once before 2015. So we had a look at how he his mindset during all this time. We saw that these problems of sexism have been an issue all along that time. So we saw these traits of a dictator present during all this time. We've been discussing how this dictatorship will be developing in 2019 up to the Sunday Law. Thank you. Obrigada. So we were discussing about Donald Trump, Então nós temos discutido acerca de Donald Trump. and we wanted to understand his involvement in political affairs in the United States. E nós queríamos compreender o seu envolvimento nas políticas dos Estados Unidos. And for a period of time, we've been looking at dictators from World War I and World War II. E por um tempo já temos olhado para ditadores da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais And how they typify Donald Trump. e como eles tipificam a Donald Trump. And I believe an understanding of the last president of the United States is crucial for our message. E acreditamos que o entendimento do último presidente dos Estados Unidos seja crucial para a compreensão da nossa mensagem, Because he'll be the one leading us to the crisis of the Sunday Law. porque será ele que nos guiará até a crise do decreto dominical. So we'll just recap the line that is on the board. E assim vamos recapitular brevemente essa linha que está no quadro. Then we'll try to look at one aspect of especially racism in the line of progression of Donald Trump.
E então vamos olhar para um caso específico de racismo nessa linha de Donald Trump, because we know we are being tested by that in the Midnight Cry porque message. nós sabemos que seremos testados, estamos sendo testados nessa mensagem no Clamor da Meia-Noite. So the principle of threading has been very important for our message. The principle of threading. Threading. Aham. Esse princípio de traçar um fio, uma linha pelos marcos tem sido muito importante para a nossa mensagem. So when we see Donald Trump at 2016, we should be able to thread him back to the time of the end. Se então nós vemos Donald Trump no marco de 2016, nós deveríamos ser capazes de traçar esse fio de volta até o tempo do fim. I'll be able to draw a proper line in our next class. This one is so small. Para a próxima aula eu vou tentar desenhar uma linha mais prática, mais apropriada. Essa aqui é muito pequena, So that at least it can be more visible and more okay. para que isto se torne mais compreensível, mais visível. So we know our time of the end is 1989. Nós sabemos que o nosso tempo do fim é 1989, But Trump gets into public and political affairs in 1987. mas Trump ele entra no palco dos assuntos políticos em 1987. And we see that he officially registers as a Republican member in the city of Manhattan. E nós vimos que ele se registra oficialmente como membro do Partido Republicano no bairro de Manhattan. I think it's in New York City. Isto é, New York. So when he's already registered as a Republican member, Então, ele estando registrado como membro dos republicanos, in 1988 we know it's a presidential election in the United States. sabemos que ocorre uma eleição presidencial em 1988, There's an article that comes out in 1988, e tem um artigo que é publicado em 1988, and it ranks Donald Trump as the 10th most admired man in America. e esse artigo fala de Donald Trump como sendo o número 10 das pessoas mais admiradas das pessoas nos Estados Unidos. There is also a rumor that he is vying for presidency. E também existe existem rumores que ele iria se candidatar para a presidência. But he quickly dismisses that rumor and says that he's not into political issues now. Mas rapidamente ele desfaz esse rumor e diz que ele não está interessado nos assuntos políticos no momento. You can find many interviews that were done in that year concerning Donald Trump. Interviews. There are many media outlets that covered the interview with Donald Trump about his rumors for presidency. Existem várias entrevistas na mídia que foram registradas que falam sobre essa possível candidatura de Trump naquela época. And I think you can be able to find them online. E eu creio que vocês poderiam encontrar essas coisas na internet. So we also said he was a good friend to the governor of, I think it was New York City. Sabemos também que ele era bom amigo do governador da cidade de Nova York And other governors were like telling him that he should be able to vie for governorship. e havia outros governadores que o encorajavam para que ele se candidatasse também para uma posição de governador. And he said that the seat of governorship is so small and New York City has so many problems that he rather vies for presidency. E ele disse que essa função, essa posição do governador é tão pequena que, em comparação com os problemas que o Nova York tem como cidade, ele iria, em vez disso, se candidatar para a presidência dos Estados Unidos. So we know in 1989, Reagan is getting out of office, Bush is getting into office. Nós sabemos que em 1989 Reagan sai do ofício e quem entra é Bush. In our previous classes, we looked at the work of Ronald Reagan and George Bush in bringing down the USSR.
nós olhamos nas últimas aulas nessa obra de Ronald Reagan e George Bush ao derrubarem a União Soviética. So I can say that Donald Trump is at the height of this conflict between the United States and the King of the South. Podemos dizer que Donald Trump entra aqui no auge desse conflito entre os Estados Unidos e da União Soviética. So in 1989, there's a Time magazine that comes out. Em 1989 temos uma edição da revista Times que é lançada. I believe it's the 29th issue. Eu creio que é o número 29. And Trump is seen on the cover of the magazine holding a Trump card. E na capa dessa revista nós vemos Trump segurando um cartão Trump card, Trump card. um cartão de baralho de, como que fala? Trunfo? And he is still a member of the Republican Party. Rafa, como que chama o cartão no baralho? Que Trump card? Trump card. I don't know how Like to. for card players, right? Yeah, it's just this small cards that. No, Usually a Trump card is pamphlet. from playing cards. Yeah. No, not playing cards. Trump card, it's Like, do you see a business card? oh, a business card. It's something like that, but it's a Trump card. Ok. Alguém sabe a que ele se refere? Let me search it. Só para esclarecer a palavra certa aqui. Trump card is from playing cards. Joker. It's a Trump card. Yeah, so he's holding one in the Time of the End magazine. Bom, ele segura Time magazine, not Time of the End, Time magazine. ele segura um cartão, eu não sei bem se um cartão de baralho do Coringa, alguma coisa assim. Ele segura esse cartão. Then in 1991, Em 1991, então, he experiences problems in his business, ele passa por dificuldades nos seus negócios. and we said he was a person in the real estate industry. E nós tínhamos mencionado que ele trabalhava nos negócios de imóveis. He experiences billions of losses, and he's forced to sell 50% of his company's shares. E ele passa por perdas significativas e ele se vê forçado a vender 50% das ações da sua empresa. Wise, eu acho que é isso. Ace card, right? Yeah. It's a Trump card. And when you look at his problems that he's also experiencing now financially, E se vocês veem esses problemas que ele está passando, esses problemas financeiros, it's being connected back to the bankruptcy he had in 1991. vemos que isso está ligado a esse, como chama, bankruptcy, bancarrota de 1991. So in 1996, Em 1996, he was getting involved with pageants in the United States. ele começa a se envolver com purgings. Not sure what purgings is. Alguém sabe? Like competitions, these modeling competitions that Ah, ok. models Ele, always get into, like Miss World. ele all those. começa a se envolver nessas competições de beleza. That was in 1996, Isso foi em 1996. and he continued in active participation until 2001. E ele continua como ativo nesse negócio até 2001? Até 2001. And in those years, he was being accused of sexual offenses. E durante esse tempo ele foi acusado por, como que fala, ofensas sexuais, mas por assédio, não? And they've been following him until now. E essas acusações têm estado
seguindo ele até agora. So you can also go and look at the year 1996 to see how his political career was being developed. Vocês também podem olhar para o ano 1996 e ver como essa carreira política dele se desenvolveu That led up to the elections of 2000. e como isso levou às eleições de 2000, eleições de 2000. So in the year 2000 is an electioneering time. O ano 2000 é um ano de eleição, um ano eleitoral. He desires to vie for presidency as an independent candidate. Ele decide se candidatar como candidato independente. He has a party called the Reform Party. Reform Party. He has a party. He's in a Uh-huh. party called the Reform Party. Ele é membro de um partido que chama Partido de Reforma. But he quickly withdraws from the race to presidency Mas rapidamente ele se retira dessa candidatura. because his image is so ruined by the events that just happened in the previous years. Sendo que a sua imagem é tão arruinada pelos escândalos que ele tem sido acusado nos anos anteriores. So in 2009, E dessa maneira, em 2009, he joins the Republican Party. ele entra ao Partido Republicano. He also joins Twitter, E também entra no Twitter. and he has been using Twitter as his driving mechanism to rally the masses behind him. E ele tem usado desde então o Twitter como meio de comunicação para juntar essas multidões, os seus seguidores. So previous to 2009, we have an electioneering time in 2004. Então, antes de 2009, temos o ano eleitoral em 2004. There is also rumors that he was vying for presidency. E há rumores que dizem que ele estava se candidatando também. And late that year, there is an article that is published in 2005 E no final do ano, há um artigo que acaba sendo publicado em 2005. and he states that he had actively voted for George Bush. E Virginia. ele declara que ele ativamente votou a favor de George Bush. So from 2009 to 2011, he was a Republican member. Então, de 2009 a 2011, ele era membro do Partido Republicano. 2011 to 2012, he ceases from the Republican Party. 2011 a 2012, ele sai do partido, But later in 2012, he rejoins again the Republican Party. mas mais tarde, em 2012, ele mais uma vez se junta ao Partido Republicano. So from 2012 until now, he is a member of the Republican Party. Ou seja, desde 2012, ele tem sido membro do Partido Republicano. And the Republican Party has been shaping or grooming him for the presidency since 2012 to be able to take the seat in 2016. E desde então, esse partido tem... who has The molded whom? Republican Party. Has molded him. Yep. Esse partido tem moldado Trump para que ele então se candidatasse para o ano eleitoral 2016. And this is because he came out strongly concerning issues of race, concerning issues of conspiracy theories, and also concerning issues of gender. Isso porque ele tomou posições bem fortes acerca de raça, acerca de teorias de conspiração e a questão do gênero. They also saw him as a vehicle that can be able to propagate the issues of immigration. Também viram em Trump um meio para transmitir certas ideologias da imigração. Because when you look at people like Steve Bannon, Porque se você for olhar para pessoas como Steve Bannon, who was his campaign manager, que era o administrador da sua campanha eleitoral, he has been foremost in starring the immigration policies that we see Donald Trump initiating now. vemos que ele já tem sido precursor para essas políticas de imigração que Trump está implementando agora. So in 2015,
Em 2015, então, there's an evangelical priest that claims that he receives a dream from God. há um pastor evangélico que diz ter tido um sonho recebido de Deus, And that Trump should be elected or voted as the president of the United States. sendo que ele viu que Trump deveria ser eleito como presidente dos Estados Unidos. And we also see in June, I think it's in June or July of 2015, Donald Trump officially makes his bid for presidency. E vemos também que em junho ou julho de 2015 ele oficialmente vai se candidatando para a presidência. So in 2015 we have his bid for presidency. 2016 he's elected. 2015, então, ele está se candidatando e em 2016 ele é eleito. And we have been seeing that from 2016, E temos visto que a partir de 2016, for the United States to be able to speak as a dragon at the Sunday law, for the United States to be able to speak as a dragon at the Sunday law, it has to be progressive all the way from 2016. has to be progressive all the way from 2016. Yeah. Então, para que os Estados Unidos pudesse falar como poder de dragão no decreto Nical, ela precisa ter estado falando de forma progressiva desde 2016. And we had linked earlier that the speaking of the United States as a dragon is its dictator over the 10 kings, dictatorship over the E 10 kings. temos visto que o falar como dragão significa que ele tem sido ditador sobre os 10 reis. Uhum. So at the Sunday law, No decreto dominical, então, using the line of Revelation 13, usando a linha de Apocalipse 13, United States is going to speak as a dragon. temos os Estados Unidos falando como dragão. In 1798, Em 1798, it has two horns like a lamb, but at the Sunday law, the two horns are broken. os Estados Unidos têm 2 chifres como os de um cordeiro, mas no decreto dominical esses chifres estão quebrados. But this breaking of the horn, we can see it from 2016 going forward. Mas esse quebrado dos chifres podemos ver acontecendo a partir de 2016 em diante. But we also say that Donald Trump, when seeking to be a dictator, he's trying to break away the institutions of the United States. Vimos também que, com relação a Trump como ditador, ele tenta derrubar as instituições americanas. And the three institutions that are enshrined in the Constitution are the legislature, the executive, and the judiciary. E essas três instituições que estão fundamentadas ou firmadas pela Constituição americana são os ramos da legislativa, executiva e o judiciário. If we line up the line of Pyrrhus, Se nós alinharmos isto com a linha de Pirro, 2016 lines up with the Battle of Ipsus. temos 2016 se alinhando com a Batalha de Ipso. In Ipsus, we see Antigonus is killed. E em Ipso nós vemos Antígono sendo morto. And when we come to application, we see that the executive arm of the government is defeated. E na aplicação nós vemos que esse ramo da executiva ele é derrubado em 2016. We also lined up Também alinhamos that 2014 is midway, que 2014 é a metade do caminho between 9/11 and 2019. entre o 11 de setembro e 2019. We took 151 years from 2014, it took us to 1863. E a partir de 2014 contamos 151 anos e isso nos leva ao ano 1863. In 1863, we have the Gettysburg Address. Em 1863 nós temos o discurso de Gettysburg And also the Battle of Gettysburg. e também a Batalha de Gettysburg. At the end of the Civil War, we have Abraham Lincoln becoming a dictator. E no fim dessa guerra civil temos Abraham Lincoln se tornando ditador. So at the end of the Civil War in America,
Então, o fim da guerra civil nos Estados Unidos, Trump is going to be a dictator. no fim, o Trump será ditador. But this dictatorship we can trace all the way from when he was elected in 2016. Mas essa ditadura nós já podemos traçar desde que ele foi eleito em 2016. So we went back to the line of progression from 1989 to be able to understand how his grooming has been taking shape over the years. Nós voltamos até 1989 para ver como ele tem sido moldado durante esses anos todos. So we also stated that we have conspiracy theories, race and gender as our test in the Midnight Cry period. Nós também mencionamos que a questão das teorias de conspiração e de raça e gênero são testes no Clamor da Meia-Noite. And these issues are externally plowing the Nethinims. E esses assuntos estão arando externamente os nestineus. But also internally they are the ones bringing up a separation of two classes. Mas também, internamente, são esses os assuntos que trazem uma separação entre duas classes. So as priests we are being affected by the internal and the external events of happening in the United States. E dessa maneira, nós, como sacerdotes, somos afetados pelos acontecimentos dos Estados Unidos. So I decided to take one of the issues, which is race, Eu decidi, então, pegar um desses problemas, que é o racismo, and try to look at it in the line of Donald Trump. e para ver esse ponto do ponto de vista da linha de Donald Trump, And how he has been having, and how his mentality has been towards race since 1989. e para ver como tem sido a sua atitude para com esse assunto desde 1989. So I remember I gave an assignment about the Central Park 5, Então, eu lembro que eu dei uma tarefa para vocês sobre Central Park 5, which happened in April 1989. o que ocorreu no April 19th, Yep. no 19 de abril de 1989. And it will be a really nice story for us to see how Donald Trump has been viewing issues concerning race since 1989. Isso é um belo exemplo para ver como Trump tem lidado com a questão do racismo desde 1989. So I will wish at least each one of you to give us a summary of what you did in that assignment. Eu queria então que, no mínimo, uma pessoa me desse um resumo dessa tarefa que vocês fizeram. In at least one or two sentences. Don't make it so lengthy. Por favor, não façam um grande discurso, pode ser uma ou duas sentenças. Yes, Cesar? Bueno, el asunto de los 5 de Central Park consistía en el hecho de que 5 jóvenes afroamericanos fueron acusados falsamente de haber violado a una mujer en Central Park. So this issue of the Central Park 5 consisted in a false accusation against 5 Afro-Americans of having molested or raped a young lady. Y precisamente en ese año había una controversia en Estados Unidos con los inmigrantes y también por la alta criminalidad. So in this very year, there was going on some controversy in the United States regarding a high rate of high crime rate and also immigration. Y por esa razón ellos tomaron a esos 5 jóvenes y los tomaron como chivos expiatorios para de alguna manera ir limpiando esa zona. So they took the case of these 5 young men and treated them as a scapegoat in order to purify clean up this whole issue. Y de hecho la fiscal de ese momento, Linda, no recuerdo el apellido, La qué, perdón? la fiscal, la procuradora Ujú. de ese momento, Linda, no recuerdo el apellido, ella
raciales, pero no toma en cuenta que el semen que se encontraba dentro de la mujer no coincidía con ninguno de ellos. So on this occasion, this prosecutor, her name was Linda something, ended up interviewing only policemen as witnesses, but they disconsidered the fact that the semen which was found on this woman did not coincide with any of these 5 men. Y es importante porque Trump estaba en favor de esa fiscal. Isso é importante, and this is important because Trump was in favor of this prosecutor. Thank you. Obrigada. That's Manuel. Leon, can you tell us a summary of this case? Who? Can you tell us a summary of this case? Você poderia nos dar um resumo desse caso? Yep. Use the mic. Já faz bastante tempo, eu realmente não vou conseguir fazer um resumo. O que eu lembro é o seguinte. Que o caso foi de fato que alguns jovens negros foram acusados de terem estuprado uma jovem mulher. Eu lembro que Trump estava fortemente apoiando que esses jovens fossem julgados ou acusados. Eu não lembro bem da data, mas em certo momento esses jovens descobriu-se que esses jovens não eram culpados e eles acabaram sendo liberados. E encontrou-se então o sujeito que de fato tinha feito o estupro e esses outros jovens que tinham sido acusados falsamente receberam uma reparação. Isso é tudo que eu lembro. Perfect. Thank you. Eles foram acusados injustamente, ficaram presos por mais de 10 anos. Well, they were accused unrighteously and they were imprisoned for over 10 years. E Trump contribuiu para isso, pagando anúncio em alguns jornais, cerca de $85 mil. And Trump, he contributed to this whole incident because he paid an ad in some newspaper which cost him $85,000. Nesse anúncio ele pedia de volta a pena de morte para esses casos. And in this article, in this ad, he was pleading for the death penalty or for it to be reintroduced. E na CNN ele diz que talvez o ódio seja o que precisamos para fazer algo. And he declared in a CNN interview that maybe it was hate what they needed in order to achieve something. E eles só foram liberados porque o culpado, ele encontrou um deles na prisão e depois de alguns encontros ele se entregou. Well, and this whole thing was only solved because the true, how would you say, the true perpetrator, he ended up, confessing after having met with some of these falsely accused ones in prison.
Well, I remember also that these five young men ended up confessing because they had been tortured by the police. So in 1989, Em 1989, então, at least if you look at newspapers in that year, se vocês forem olhar para os jornais daquele ano, the most famous news that they write is concerning this Central Park 5. as notícias mais prominentes daquele ano foram acerca desse caso Central Park 5, os 5 do Parque Central. Everything you guys have said, it's okay. Tudo que vocês mencionaram é verdade, But why we went to that article mas o motivo por que nós fomos para esse caso, esse artigo, is that Trump paid a New York paper foi o fato que Trump havia de fato pago uma revista, jornal de Nova York, and he took out a full page of advertisement just to put the heading bring back the death penalty, bring back our police. e ele nessa ocasião ele pagou para uma página inteira para postar um anúncio, um artigo com o título que dizia tragam de volta a pena de morte e tragam de volta também a polícia. So in that year, the 5 suspects were convicted of rape, Então, naquele mesmo ano, esses 5 acusados foram condenados por causa de estupro. they were minors between 14 and 16 years, Eles eram menores de idade, de 14 a 16 anos. and what made this case different is because the 5 teenagers were black or brown. E o que tornou esse caso especial foi o fato que esses 5 jovens eram negros ou pardos. They were black Americans and Palestinians. Isso eram afro-americanos e também hispanos ou latinos. And the woman who was assaulted was a white. E a mulher que havia sido atacada era uma mulher branca. But when you look at newspapers in that year, other cases of similar happenings had taken place to black women. Mas se vocês forem observar os casos que naquele ano aconteceram, os casos de estupro, outras ocasiões de mulheres negras, And there are about 29 cases of assault happening to black women, but none of them is mentioned like this case. e de fato houve por volta de 29 casos contra mulheres negras, porém nenhum desses casos foi mencionado como foi mencionado esse caso. In 1990, they are convicted to 5 or 15 years of imprisonment. Em 1990 eles são condenados para 5 a 5 to 15, 5 to 15. 5 a 15 anos de cadeia, So the lowest served 5, the highest served 15 years. sendo que o que menos tempo que por menos tempo foi condenado foi de 5 e que mais tempo foi condenado foi de 15 anos. So this case was revisited, and in 2002, Em 2002 foi retomado esse caso. the real person who did the act came forward, confessed of the crime, and was charged for life imprisonment. E a pessoa que de fato havia cometido o estupro se entregou e foi então condenado para uma sentença de vida. So because it happened in the New York City, E sendo que isso aconteceu na cidade de Nova York, there was a compensation bill that was taken to the court, and they were supposed to be paid at least $41 million cooperatively. how many? $41 million. 40? 41? $41 million. E sendo que isso aconteceu na cidade de Nova York, acabou sendo decidiu-se que eles deveriam receber uma recompensa, uma reparação de $41 milhões todos juntos.
and this took place in 2014. E isso aconteceu em 2014. So in 2014, Donald Trump speaks about the same case. Em 2014, Donald Trump fala sobre esse mesmo caso. This is an article on June 23rd, 2014, Esse artigo é do 23 de junho de 2014. and it says that Donald Trump is very angry about the settlement the city reached. Donald Trump ele expressa sua raiva sobre esse acordo que se chegou, em que a cidade chegou. And with the Central Park Five, the men who had as teenage boys been wrongly convicted in the Central Park jogger rape case and been called animals by just about every institution in the city. Aham. of the family. Então, Donald Trump ele expressou seu descontento sobre esse acordo que se havia chegado. No caso desses 5 jovens, desse caso do Parque Central, esses homens que haviam sido condenados, ou seja, adolescentes, eles foram julgados de forma injusta de terem estuprado uma jovem, e eles foram chamados animais por quase todos os órgãos de justiça daquela cidade. So in 1989, when the incident happened, Donald Trump sought for death penalty for this gentleman. 89. Aham. 1989, quando esse caso ocorreu, Donald Trump ele requer a pena mortal para esses acusados. And in 2014, when the compensation is happening, Donald Trump is also coming in to say that it's done unfairly. E em 2014, quando eles recebem essas reparações, ele também se manifesta e diz que essas reparações têm sido pago de maneira injusta. And he talks that these men, he does not accept that these men were convicted out of the crime. How you mean out of the crime? He does not, they were found innocent, Mhm. but Trump does not want to use the name innocency. Ou seja, esses jovens, eles foram livrados dessa acusação, e só que Trump ele não quer usar essa palavra inocente. And he names that the city of New York is a disgrace because they have decided to pay this $41 million to these men. E Trump ele acaba dizendo que a cidade de Nova York é uma desgraça porque eles chegaram a concordar em pagar essa recompensa de 41 milhões de dólares. So he writes it was on a Saturday, and he writes that he does not talk about the blunders of the police. Então, num artigo que é escrito num sábado, Trump escreve, ele diz que ele não fala acerca dessa bagunça que a polícia fez. He does not either mention the culprit himself who gave in to the police. Tampouco ele faz menção do verdadeiro criminoso que havia se entregado à polícia. And he says these young men do not exactly have the past of angels. E o que ele diz é que esses jovens não têm bem um passado como anjos. And he says that these teenage men are not all innocent. Ele diz que esses adolescentes não foram tão inocentes assim. And that the New York City should not pay them. E que a cidade de Nova York não deveria pagar nada para eles. But he goes ahead to say that the news medias which were covering these stories did not go ahead to seek for more clarification on the matter. Mas ele diz que a mídia não investigou suficientemente nesse caso para descobrir mais sobre esse caso. So also in April 19th, on the 30th anniversary of this case, Em abril de 2019, no 30º
ano desse caso. April 19, 2019, No 19 de abril de 2019, it is the 30th anniversary of this case. fazia 30 anos que havia ocorrido esse caso. There's an article that is written concerning the case, and Trump is associated with it also. Há um artigo que ele é publicado também sobre esse caso e mais uma vez Trump está associado com esse artigo. So the Daily News in 1989 had called the young men a wolf pack, or 1989? the Daily News. O jornal Daily News havia chamado esses jovens em 1989 como como chama, bando, Wolf pack. uma manada de lobos? Chama manada? Matilha de lobos, obrigado. And in 2019, Trump was using that case of the 30th anniversary to say that this issue of immigration is being a hurt to Americans because the Mexicans are the ones who come in with rapists. It is a what to the Americans? In the 30th anniversary Yeah. of this case, Yeah. the issue of immigration, it's bringing a thorn to the United States because Mexicans are rapists. Thorn? Thorn. Tone? Thorn. What tone? Thorn. Oh, thorn, ok. Então, o que Trump diz que com esse caso ele faz associação à imigração dos mexicanos e diz que isto é como um espinho para os americanos, que os mexicanos acabam trazendo um monte de estupradores entre os imigrantes. So in 2019, Trump launched his presidential campaign by once again fear-mongering about sexual assault. 2019. It's 2019. Em 2019, mais uma vez, Trump ele causa medo por causa dessas histórias de estupro e a imigração. Ele faz essa ligação. And he's specifically pointing it to the Mexicans. E ele, mais uma vez, ele aponta especificamente para os mexicanos. And in 1989, he brings in the issue of immigrants to link up with sexual assault. 89. Mhm. Em 89, ele já tinha feito essa ligação entre assédio e imigrantes. And in also 2019, he's bringing up the issue of immigration and the Mexican issue to link it together with sexual assault. E mais uma vez, em 2019, ele também tem feito essa ligação entre a imigração dos mexicanos e os casos de assédio, de crimes de ataques sexuais. So this article continues and says, in the name of safety, the United States has enacted a discriminatory travel ban that targets Muslims and countenance the separation of immigrant children from their parents at the southern border. E diz que, em nome da segurança, eles acabaram passando uma restrição discriminatória, uma restrição de imigração que estava visando os muçulmanos e também justificava essa separação de imigrantes, a separação dos pais e filhos. So Trump's Attorney General by then, who was Jeff Sessions, the Attorney General, como fala Attorney General? O Procurador-Geral, obrigado, que era Jeff Sessions, ou que é Jeff Sessions. he issued a memorandum ordering that U.S. attorneys or U.S. lawyers Ele publicou um memorando, uma carta pedindo que os como que fala? Os advogados do Estado should pursue death penalty in some drug-related offenses.
eles deveriam seguir, procurar a pena de morte para alguns casos relacionados a opioides. So it's also comparing the experience of Donald Trump in 1989 and 2019, that in 1989 he used the media to sway public opinion. In 2019 he's also using the media to sway public policy. A comparação que nós estamos fazendo é que já em 1989 Trump usou a mídia para moldar essa opinião pública e mais uma vez em 2019 ele tem usado a mídia para formar essa opinião política. So you can see that in the dates 1989, 2014 and 2019, when this case is mentioned, Então podemos ver que tanto 1989 como 2019, quando se faz menção desse caso, that the policy of Donald Trump in bringing a death penalty has not changed. que essa posição de Donald Trump com respeito à pena de morte não mudou. He blames this case on immigration. Ele joga a culpa desse caso na imigração. In 2014, he's also bringing in issues to do with immigration. 2014. Mhm. Em 2014 ele também menciona esses problemas de imigração. When he was doing his campaigns in 2016, he mentioned the issue of immigration. 2016, na sua campanha, ele também acusou os problemas de imigração. In the 30 years of the anniversary of this case, he also brings in the issue of immigration. Quando esse caso aqui cumpriu seus 30 anos, ele também, mais uma vez, cita o problema da imigração. So we see that immigration is closely connected with the issue of race. Então nós vemos que esse assunto da imigração está muito ligado com a questão racial. And the immigration policies of Donald Trump since 1989 have always been anti-immigrants. E vemos também que a política de imigração desde 1989 tem sido sempre contra o imigrante, a política de Trump. And I believe some of you have seen a new documentary that has come up in PBS Frontline. Imagine que alguns de vocês viram um documentário que tem sido publicado pela PBS Frontline. I'll also wish all of you to go and read it, to see it, sorry. E eu sugiro que cada possa ver esse documentário, assistir. I think it came out in October 22nd, 2019. Eu creio que ele foi lançado no 22 de outubro de 2019. And this documentary is showing, or it's tracing, the issue of immigration and the policies of Donald Trump since 2012. E esse documentário ele está documentando, está traçando essa política imigratória de Donald Trump desde 2012. So even 4 years prior to the presidential campaign of Donald Trump, Então já 4 anos antes da sua candidatura, and why the Republican Party has really been interested in Donald Trump as a contender of the presidency, e desde então esse partido republicano tem estado interessado em Trump como candidato para a presidência, is his rigid understanding or his rigid policies about immigration. O tempo todo ele tem tido entendimento, uma política bastante rígida com respeito à imigração. And I believe this is just one of the many cases that are able to show us the link between race and immigration and how Trump has been using immigration to do away with race or to deal with racism. Eu creio que isso é apenas um exemplo que mostra como Trump tem lidado com a questão do racismo, como ele tem
mostrado suas ideias políticas. And I believe we have been looking about how this issue of building the wall in Mexico has been building up. E já temos olhado para como essa questão do muro tem se desenvolvido, esse muro que ia ser construído na fronteira com o México, And how in the bid of Donald Trump to seek for a second re-election, he's capitalizing on it to sway public opinion. e também como nessa campanha de reeleição ele tem usado esses assuntos para o seu favor. And the media has been at the center of all these controversies between the right side and the wrong side. E a mídia tem sido o centro de toda essa desse conflito, essa controvérsia entre o lado certo e o lado errado. And we see at the beginning of the bid of Donald Trump, there's an issue to do with the media. At the end of it, at 2019, we also see an issue to do with media. Nós vemos no começo desse assunto, desse caso aqui, vemos, na verdade, no começo da sua candidatura, que ele usa a mídia, o que isso tem a ver com a mídia, e também no final ele mais uma vez está envolvido a mídia com essa questão. So I believe you can be able also to trust the two streams of information from 1989 all the way to 2019. Eu creio então que podemos de fato traçar essas duas correntes de informação desde 1979 até 2019. So you can go and look at this documentary. Zero Tolerance? Mhm. Então vocês podem procurar e assistir esse documentário, Zero Tolerance. It's very insightful on the issues that are going on now. E ele é bastante... ele abre olhos, não? Com respeito ao que está acontecendo atualmente. So as a summary, Então, como resumo, we can be able to see Donald Trump from 1989, the time of the end, nós conseguimos ver Donald Trump desde o tempo do fim, 1989, and I believe his policies that he's propagating now have not just emerged now, but they have taken a process to be developed. eu creio que essa política que ele está mostrando atualmente não apareceu de repente, mas ela tem se desenvolvido nesses anos todos. So you can also look at the issue of conspiracy theories, Também podemos observar o assunto das teorias de conspiração. and in 1989 you can be able to trace how Donald Trump has been lying. E podemos traçar desde 1989 como Donald Trump tem estado mentindo. And just to mention, there was a case also in 1991 E só para fazer menção daquele caso que ocorreu em 1991, it's about Donald Trump, que se trata de Donald Trump. and in this issue Donald Trump made a call to one of the news medias, E naquela ocasião, Donald Trump apelou a algum jornal ou alguém da mídia. I think I'm going to bring the article tomorrow, Eu creio que amanhã vou trazer esse artigo. and it's speaking about how Donald Trump pretended that he was his own secretary. E isso fala acerca do fato que Trump fingia ser o seu próprio secretário. So in having a conversation with this news personnel, he was answering like the president's, not the president's, he was behaving like Donald Trump's own secretary and telling this news media how Donald Trump is good. This was from when? Was- 2019? No, 1991. How you mean the In president? 1991, yeah. President of the... No, in Company 1991, he called a news personnel, Okay. and he was telling this news personnel that Donald Trump is nice Okay. and making false- Secretary of his own company or Yeah. something. Okay. Yeah. Então, em 89, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista, ele
quis se passar por secretário, dando um bom relato sobre ele mesmo, sobre Donald Trump, o qual bom e excelente ele era. So in this conversation, he was the one speaking, but he pretended he was someone else. Ou seja, nessa conversa, ele quis se passar por terceiro, ou seja, alguma pessoa dando um bom relato sobre ele, So that he can create a reputation for himself. sendo assim que ele poderia criar uma boa fama sobre ele mesmo. And this was the same year the issue of bankruptcy hit him. E foi esse o mesmo ano também que ele teve que enfrentar essa bancarrota. So he was trying to build up his name through the news media. E ele tentou manter o seu bom nome através da mídia. So I wish to encourage each and every one of you that you should be keeping tabs with what's happening in the political world. Então eu queria encorajar cada um que vocês se mantenham atualizados sobre o que está acontecendo na mídia, Especially to see how the predictions that were given in the midnight cry are fulfilling right now. especialmente para vocês verem como as predições que temos estado dando estão se cumprindo atualmente. So in your own private time, you should be taking time to look at those predictions, follow up how they're being fulfilled in the external world. Então, no seu tempo livre, vocês deveriam seguir essas notícias para ver como essas predições estão de fato se cumprindo na linha externa. And the way we always say that at this time, the stones are crying. E como estamos dizendo o tempo todo, nesse tempo atual, as pedras estão clamando. So we should be able to prepare ourselves before our closed door. Isso significa que nós somos capazes de estar preparados antes do fechamento da So our porta. time is up. O tempo acabou, We shall continue from there in our next class. então nessa próxima aula vamos continuar a partir daqui. Was a question before we close? Alguma pergunta antes de encerrar? So we'll pray to end. Vamos orar. We want to thank you, Heavenly Father, for being with us. Queremos te agradecer, Pai Celeste, por estar conosco. It is our privilege that our eyes have been opened, É nosso privilégio que o Senhor tem aberto nossos olhos. and it is our desire that we may be made in the similitude of Jesus. Nosso desejo de nos encontrar com Jesus. And at this time of learning and unlearning, we pray that you may be with us. E nesse tempo de aprender e desaprender, pedimos que o Senhor esteja conosco, And you may lead us even to drink from the right source of information. para que possamos beber da fonte certa, a fonte de informação certa. Guide us in our next class. E guia-nos até a nossa próxima aula. Lead us as we depart until we meet again. In Jesus' name. Esteja conosco ao partirmos e até nos reunirmos mais uma vez em nome de Jesus. Amen. Amém.